Espírito Santo, toca no mais íntimo, no mais profundo agora, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Com seus olhos fechados agora, sinta a presença do Senhor. Enquanto a banda vai tocar agora, você vai sentir a presença, o toque do Senhor Jesus. Um dos marcos da nossa história é que o Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, disse que Ele não deixaria nós órfãos, e Ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco todos os dias. Ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco todos os dias da nossa vida. E a palavra do Senhor diz que da morte do Senhor, um dos maiores milagres que aconteceu na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo. Aquilo quando o homem não poderia ter contato com a presença do Pai por causa do pecado. A partir do momento da morte do Senhor na cruz do Calvário, o véu foi rasgado. E hoje eu e você podemos entrar no sala do trono, podemos entrar diante da presença de Deus e dizer: Abba, Pai, e dizer: Pai, eu estou aqui na tua presença. Isso tudo através do Espírito Santo, que com gemido inexprimíveis intercede por mim, intercede por você. Sinta a presença do Espírito Santo na sua vida. Sinta a presença do Espírito Santo na sua vida, igreja. Sinta a presença do Espírito Santo. Deixa Deus te aquecer. Quem sabe faz tempo que você não fala em mistério com Deus. Fale em mistério com Deus. Sinta o Espírito Santo te abraçar. Sinta o Espírito Santo te tocar agora. Oh, aleluia. E enche, Senhor, de novo. E enche-me de novo. Oh, aleluia, para nós encerrarmos. Encha os seus lábios agora dessa canção, dessa adoração. Oh, aleluia. Que desce como fogo. Vem como, Senhor. Vem como em Pentecostes. Oh, aleluia. E enche-me de novo. E enche-me de novo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém. Amém, igreja. Só os salvos dão glória a Deus aí. Boa noite a todos vocês que estão conosco pela internet, nas redes sociais, pelo Facebook, YouTube. Paz seja convosco, que a paz esteja entrando tanto nas redes sociais como aqui também, nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, na nossa casa. Quem recebe isso diz amém. Você aponta, você que está nas redes sociais, abençoa a sua casa. E você que está aqui agora, você vai levantar as suas mãos lá para a sua casa, em direção da sua casa agora. E você vai abençoar o seu lar. Você vai dizer: Senhor, eu abençoo a minha casa. Diga: a minha casa é templo do teu Espírito Santo. É a casa do teu Espírito Santo, Senhor. Amém e amém. Os irmãos, pode se assentar. Você que está conosco no online também. Tem muitos irmãos aqui que ainda não podem estar presentes nos cultos, mas estão ao vivo aqui. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão conosco, todos vocês que estão conosco nas redes sociais. E gostaria que vocês agora, nesse momento, se puder, esteja compartilhando. Você que está aí nas redes sociais conosco, esteja compartilhando, porque Deus tem uma palavra especial para a minha vida. Deus tem uma palavra especial para as nossas vidas nessa noite. Como é bom ouvir a palavra do Senhor. Como é bom nós entendermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E sempre que nós estamos na casa do Senhor, é motivo de nós cultuarmos, adorarmos, nos alegrarmos na presença do Senhor. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Então dá um sorriso bonito, um sorriso, eu ia falar Colinos, mas o Colinos não existe mais, né, João?
é o Colgate agora. Então dá um sorriso Colgate para essa pessoa que está do seu lado. Diga assim: como é bom estar aqui na casa, de volta na casa do Senhor, louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus, amém? E logo todos os irmãos que estão conosco aqui pela internet também vai estar conosco aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, vamos para a palavra do Senhor. Deus tem uma palavra de conhecimento para as nossas vidas, uma reflexão para nós. E hoje, como tema dessa mensagem, Deus colocou no meu coração uma mensagem muito oportuna para os nossos dias. Uma mensagem oportuna para a minha vida, para os dias de hoje. A importância de nós entendermos, compreendermos as fases e as estações que vivemos. A importância de nós compreendermos as fases e as estações que vêm e que passam nas nossas vidas. Quando eu entendo o que acontece comigo e quando eu não entendo o que acontece também. E hoje o Espírito Santo vai nos trazer essa revelação. E eu quero que você esteja atento com os seus ouvidos agora. Você que está anotando, anote. Você tem um celular para anotar no note, na agenda. Você que está com o papel. Mas estejam atentos, ligados naquilo que Deus quer falar conosco. A importância de nós entendermos as fases e as estações que enfrentamos nas nossas vidas. Amém? E hoje nós vamos aprender exatamente com um homem que pôde, na sua velhice, a mocidade, ele teve uma fase, na sua velhice ele pôde entender as fases que ele teve. E ele traz um conselho para nós. E esse homem nada mais é, nada menos é, que o homem mais sábio, Jabuti, da face da terra, chamado Salomão. Nós vamos aprender com ele, entendermos a importância de entendermos as fases e as estações que passam pelas nossas vidas. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Eclesiastes. Eu gostaria, você que está pela internet, se você pudesse compartilhar essa palavra com alguém que você ama, com a sua família, que precisa ouvir, como nós precisamos ouvir a sua voz. Faça isso enquanto nós vamos abrindo a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 3, e nós vamos ler do verso 1 e até o verso 8. Deus tem uma palavra revelada para a minha vida, para a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. Você que trouxe a sua Bíblia, abra juntamente conosco. Você que está com a sua família perto, você acompanha aí a leitura. Você que está conosco pelas redes sociais, você pode estar abrindo a sua Bíblia também, ou acompanhando aí no GC do vídeo, você pode estar acompanhando também essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo. Tempo esse já determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há o tempo para todo propósito debaixo do céu. Aqui, Salomão, ele começa a nos ensinar. Porque uma das palavras, hoje Deus tem uma palavra especial. Não perca o fio dessa meada, dessa mensagem. Vá até o final, acompanhe até o final. Não deixe que nada te distraia. O texto, o próprio Salomão, o homem mais sábio da face da terra, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. E ele confirma dizendo que há o tempo para todo propósito debaixo do céu. Primeira coisa que Salomão ele quer nos explicar. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque, Sarinha, muito nós falamos, eu estou vivendo um novo tempo.
É muito comum você ver as pessoas dizer assim: eu estou vivendo um novo tempo na minha vida. Mas o que nós temos que entender, esse tempo, Salomão nos ensina, porque as pessoas trabalham em cima desse texto e muitas vezes traz uma analogia, uma interpretação errada. Primeira coisa, eu preciso entender se realmente eu estou vivendo um novo tempo. Todo tempo ele é determinado. O tempo que eu estou dizendo, Kleber, que eu estou vivendo, ele foi determinado por Deus? Porque se não for, eu corro um risco. E a Bíblia diz que todo tempo, ele já é um propósito debaixo do céu. Então, todo tempo é determinado. Eu estou vivendo esse tempo determinado por Deus? E o tempo que eu estou dizendo que eu estou vivendo um novo tempo, ele é um propósito de Deus na sua vida? Esse é o primeiro versículo que nós vamos estudar hoje, e Salomão vai nos ensinar a importância de entendermos, compreendermos, vivermos o tempo, as fases e as estações que são determinadas por Deus. E todo esse tempo há um propósito. Você pode dizer isso comigo? Todo tempo é determinado por Deus. Diga assim: todo tempo é um propósito de Deus. Amém? Agora vamos continuar lendo. Versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto: todo tempo, ele tem um início e tem um final. Todo tempo tem um início e tem o final. Pai, em nome de Jesus, acrescenta a tua palavra nas nossas vidas. Espírito Santo, traz agora o conhecimento dela, a revelação dessa palavra. Pois eu creio, Senhor, e a tua palavra diz que a tua palavra é semente. E nós somos a terra. O nosso coração é a terra da sua semente. Por isso, Pai, que essa palavra lançada nessa noite através do teu Espírito Santo seja como uma semente, que ela caia na terra e que ela produza o resultado, os frutos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Digam assim comigo, amém. Diga, fala comigo, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Salomão, ele escreve o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares e a 1 ou 2 salmos, escrito por Salomão. Salomão, ele é filho de Davi, com Betseba. Salomão, ele é filho de um pecado de Davi, de um adultério de Davi. Salomão, ele vem da raiz original, e a palavra Salomão, ela significa shalom, que quer dizer paz. Salomão, ele veio para trazer paz no coração de Davi, o seu pai, que estava muito amargurado. Salomão, ele era um propósito de Deus de governar, de ser o rei de Israel. Isso você vai encontrar lá nos livros de Reis e de Crônicas. Você pode dizer, você que nunca, ou talvez não sabia, pastor, o que significa o livro de Crônicas? É as crônicas, as histórias do reis. Então você vai ver muitas histórias repetidas, tanto no livro de Reis, quando você vai para Crônicas, muitas vezes você vê algumas histórias semelhantes. O que são? São as crônicas, são os contos do rei, são os contos do reinado, a história dos reis. Salomão, ele não era para ser o rei de uma forma natural de Israel. O sucessor do rei de Israel deveria ser o filho mais velho de Davi.
Mas Deus, ele tem os seus propósitos, e quando Deus tem o seu propósito, não adianta você ou nós queremos debatermos com o propósito de Deus. O propósito de Deus era para que Salomão estivesse como rei de Israel. A Bíblia diz que Salomão, ele começa de uma forma muito curiosa, uma forma muito importante de nós aprendermos o início da nossa caminhada com Deus. O início do reinado de Salomão, ele começa no monte, sacrificando ao Senhor. A Bíblia diz que ele constrói um templo que era o propósito de Deus. Deus trouxe Salomão para construir o templo. Deus trouxe Salomão para construir aquilo que chamaria-se o templo de Deus, a casa do Senhor. Era propósito, estava no coração de Deus isso. Quando nós falamos em rei Salomão, nós chamamos o rei da terceira geração de reis de Israel. É muito importante nós entendermos a história de Israel. Por quê? Porque o Israel é o relógio de Deus na nossa vida. Tudo que acontece em Israel é o reflexo do que Deus está manifestando na face da terra. Tudo que você ouve hoje de Israel, é importante você ter o conhecimento bíblico, porque tudo que acontece lá está dentro da palavra do Senhor Jesus. Isso é importante nós entendermos. E ele foi o terceiro rei. E um dos fatos interessantes que dentro dos seus governos, de 40 anos de governo, 40 anos de rei, uma das coisas elementares na vida dos reis de Israel foram as guerras, foram as lutas, foram as batalhas que eles enfrentavam diante de outros reis. Sempre Israel esteve em conflito. Como nós vemos hoje, as pessoas, principalmente os árabes, têm conflitos direto, o Oriente, conflitos direto. Não era diferente no tempo da palavra do Senhor. Não era diferente quando nós estudamos a palavra do Senhor. Sempre foi conflitos. Mas uma das coisas que nos chama a atenção, pois o único rei que não enfrentou uma batalha foi Salomão. Por 40 anos Deus colocou paz sobre a face, sobre o povo de Israel. E não houve conflitos, não houve batalha. Salomão, ele iniciou sendo o rei de Israel sem guerra. E ele encerrou a sua vida como rei de Israel sem enfrentar nenhuma guerra. Foi um momento de paz, foi um momento de tranquilidade, não havia guerra no governo de Salomão. E um dos seus escritos é o livro de Eclesiastes. Salomão, a Bíblia diz que quando ele fez algo incomum na vida dele, quando ele produziu um resultado incomum na vida dele, ele teve um resultado extraordinário na vida dele, quando ele estava ofertando 1000 bois, a oferta num dia. Se você quiser somar na sua casa, veja quanto custa um boi, você vai ver a oferta dele num dia. Foi de 1000 bois. Quanto ele ofertou na casa do Senhor, em sacrifício ao Senhor. Foi quando Deus ele estava criando a base correta para ser o rei de Israel. Foi quando Deus apareceu para ele e diz: você pede o que você quer e eu vou te dar. E ele não pediu riqueza, ele não pediu morte, ele não pediu sabedoria, ele pediu: Senhor, me dá entendimento, porque eu quero governar o povo numeroso que o Senhor entregou, o povo do meu pai. Ele não coloca que o povo era dele, ele diz: o povo de meu pai, o povo que o Senhor entregou na mão dele. E Deus diz assim: Salomão, você não pediu riqueza, não pediu morte dos seus inimigos, eu vou te dar isso que você está pedindo, sabedoria. Sabedoria que não houve e não haverá ninguém mais sábio que você, Salomão. Mas eu também darei riquezas para você. Você será um homem rico, você será, na realidade, um homem milionário. Eu vou fazer de você isso. Você vai conquistar isso. E a Bíblia diz que Salomão, ele passa a ser o homem mais sábio da face da terra. Mas ele não começa sendo sábio. Ele provoca a sabedoria, dia a dia. Dia a dia ele vai conquistando a sabedoria, buscando a presença do Senhor. E quando chega no livro de Eclesiastes, Salomão, ele deu umas deslizadas diante da presença do Senhor, em meio à sua sabedoria.
Ele deu umas deslizadas. E o livro de Eclesiastes, um dos seus escritos, ele vai mostrar a maturidade dele. Ele vai mostrar que aqui ele estava um pouquinho mais maduro. Aqui ele tinha um pouquinho mais de entendimento dos tempos que ele enfrentou, das fases que ele enfrentou, dos momentos que ele passou, das estações que ele passou na sua vida, dos ciclos que ele viveu em sua vida. Muitos ciclos ele acertou, ele fechou, ele entendeu que era determinado por Deus, mas muitos ciclos ele pensou que estava vivendo uma nova fase, e não era uma nova fase na vida dele. Muitos ciclos de Salomão, ele pensou que estava vivendo uma estação no propósito de Deus, mas não era o propósito de Deus na vida dele. Era algo que estava no seu coração, era algo que estava na sua mente. E o maior risco do homem mais sábio da face da terra, hoje nós vamos aprender que o maior falha da vida dele foi não consultar o propósito de Deus, as estações de Deus na vida dele, os propósitos de Deus na vida dele. E ele quis criar estações, ele quis criar as fases, ele quis criar os ciclos na vida dele, dizendo: eu estou vivendo uma nova fase, eu estou vivendo um novo ciclo, eu estou vivendo uma nova estação. E isso trouxe e acarretou muito prejuízo na vida de Salomão. Se você estudar a vida de Salomão, você vai entender um pouco melhor daquilo que eu estou falando, porque a intenção dessa mensagem, o Espírito Santo, ele quer nos ensinar o propósito de Deus. Eu só posso dizer: eu estou vivendo uma nova fase, uma nova estação, ou seja, eu fechei a estação, estou entrando numa outra estação por um propósito de Deus, por um tempo determinado de Deus na minha vida. Salomão, o homem mais sábio da face da terra, ele quis viver estações, ciclos por sua própria vontade, e trouxe grandes prejuízos para a vida dele e para a sua descendência. Nesse texto de Eclesiastes, ele significa o pregador. A palavra Eclesiastes significa exatamente isso, o pregador. E ele traz 12 capítulos de mensagem. Estudem o livro de Eclesiastes, vocês vão ver que riqueza que tem. Essa semana, a semana toda eu estudei sobre Eclesiastes, capítulo por capítulo, versículo por versículo, vírgula por vírgula, eu parei estudando para que Deus falasse conosco nessa noite sobre o livro de Eclesiastes, que significa pregador. Se nós pudéssemos relatar qual seria o estágio dos escritos inspirado pelo Espírito Santo de Salomão, eu diria que o livro de Eclesiastes foi o livro da experiência dele. Ele escreve, Oséias, inspirado pelo Espírito Santo na sua maturidade, na sua experiência. E ele relata a sua experiência, tudo que ele enfrentou, as estações de Deus que ele enfrentou, o propósito das estações da vida dele. E também ele relata as estações que não era propósito de Deus, que não era pedido de Deus, e ele quis viver por sua própria conta. Eclesiastes nos mostra que a vida longe, ele vai dizer isso, que a vida longe de Deus acarreta prejuízo na vida do homem. E nós vamos ver aqui. E uma das palavras-chave, quando você pega a palavra-chave de Eclesiastes nos 12 capítulos, por várias vezes, ele vai dizer que o capítulo, a palavra-chave daquilo que ele escreveu, vai dizer que tudo foi vaidade. Diga assim comigo: vaidade. Salomão, logo nos primeiros capítulos, os primeiros versículos, ele vai dizer: tudo é vaidade. Tudo foi vaidade. O que ele estava querendo dizer? Que as estações que não era para ele viver, as estações, os ciclos, as fases que não era para ele ter, ele fez por vaidade do seu coração, por vaidade do seu eu, por vaidade da sua mente. E aqui está o grande perigo da sua vida. O grande perigo aqui. O grande perigo da sua vida. Os prejuízos que ele acarretou. Vaidade é a palavra-chave de Eclesiastes. Vocês vão ler isso. Ele vai dizer que tudo o que ele pensou, o que ele realizou nas estações dele, foi vaidade. Foi por interesse próprio.
E nós vamos ver, e nós vemos aqui nas reflexões, mostrando o tempo de uma pessoa afastada do propósito de Deus. De uma pessoa afastada da comunhão com Deus. Ele vai mostrar para nós que uma pessoa afastada da comunhão com Deus, uma pessoa afastada do propósito de Deus, uma pessoa afastada do tempo determinado que Deus tem para a vida dele, ele vai mostrar nesse livro que isso trouxe canseira para ele. E isso trouxe desapontamento para ele. E se nós eu fiz um resumo para vocês, Salomão, nós vamos ver aqui que ele foi o homem mais sábio da face da terra. Porém, ele não usou essa sabedoria na sua própria vida. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Salomão, ele foi o homem mais sábio, mas ele não aplicou essa sabedoria na sua vida, de discernir os tempos de Deus. De discernir o propósito de Deus. Porque a Bíblia diz, tudo tem um propósito debaixo do céu. E todo o tempo que nós estamos vivendo, os ciclos, as estações, que daqui a pouco nós vamos falar, tem que ser propósito debaixo do céu. Tem que ser tempo determinado de Deus na nossa vida. Eu não posso querer viver uma estação por mim, pelo meu pensamento, pelo meu eu, pelo meu coração. Por quê? Porque vai trazer canseira, vai trazer desapontamento, vai trazer prejuízos para mim. E exatamente Salomão vai nos ensinar isso. Ele não aplicou essa sabedoria. E ele quis viver algo próprio. Ele quis viver um tempo próprio. Ele quis viver uma estação própria. Ele não consultou as suas decisões no mundo espiritual. Ele não consultou a Deus as estações que ele pôs na mente dele que ele queria viver. E aqui eu fiz um resumo para vocês. Eu estudei o livro de Eclesiastes e eu fiz um resumo. Então eu vou ler, para que eu não pule nada. Eu quero ler para você o resumo. O resumo de Eclesiastes, o resumo de Salomão na vida dele. Quando ele escreve com experiência. Quando ele escreve com um pouco mais de maturidade agora. Com mais experiência, vamos dizer assim. Alguns cabelos brancos. Ele escreve inspirado pelo Espírito Santo, mas ele relata a história dele. Ele conta o fato dele. No capítulo 1, do versículo 1 a 3, ele vai mostrar que não há felicidade e satisfação longe da presença de Deus. E ele vai dizer que tudo que ele viveu foi vaidade. Se nós vermos o capítulo 1, do versículo 4, 11, ele vai buscar a ciência. Ele era um homem sábio, ele vai buscar a ciência. Mas na ciência ele não teve resposta. No capítulo 1, do versículo 12 a 18, a Bíblia vai mostrar que ele buscou filosofia. Ele desistiu da ciência e vai para a filosofia, querendo encontrar o resultado daquilo que estava acontecendo na vida dele. Mas ele disse que a sua busca foi em vão. A descoberta de Salomão, do capítulo 2, do versículo 1 a 11, ele descobriu que o prazer, no versículo 1, a alegria, no versículo 3, olha aqui, a bebida, no versículo 4, as construções e as obras, as casas que ele construiu, os bens que ele construiu, os patrimônios que ele construiu, as plantações que ele construiu. Do versículo 5 ao versículo 7, as possessões, os bens materiais que ele construiu, que não foi pouco. Do versículo 8, as riquezas. As pessoas que contratavam para tocar, para levar a música, para mexer talvez com o seu coração. Ele vai dizer no versículo 8, tudo foi um vazio. A minha busca, todas essas coisas foram vazias. Ou seja, nenhuma delas me preencheu. A palavra do Senhor diz assim: a bênção do Senhor enriquece, não vem com dores. Repita essa palavra comigo, diga assim: a bênção de Deus, ela enriquece, e ela não acrescenta dores. Diz a palavra do Senhor. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque ele buscou muitas coisas por causa do seu afastamento, por causa da sua vaidade de querer viver estações próprias, de querer viver tempo próprio.
ele acabou buscando muitas coisas, ele acabou se afastando de Deus e tentou buscar a sua alegria em outras coisas. Mas no versículo do capítulo 2, no versículo 8, ele vai dizer: todas foram vazias. Por que eu estou dizendo que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores? Porque as estações nas nossas vidas, muitas vezes temos estações dolorosas, temos estações amargas, temos situações doloridas na nossa vida. Mas mesmo assim o Senhor não acrescenta dor. É a bênção de Deus. E se eu estou vivendo o tempo determinado, mesmo nessa guerra, mesmo nesse momento difícil que você está enfrentando, que nós enfrentamos, mesmo que seja uma estação dolorosa, a bênção de Deus está sobre você. Não haverá dor sobre a sua vida. Quem está entendendo isso? Por quê? Porque você está vivendo um tempo determinado de Deus. E se é um tempo determinado de Deus, daqui a pouco nós vamos estudar o que Ele vai fazer com esse tempo. Quem está entendendo? Salomão mostra aqui para nós, do capítulo 12, do versículo 12 a 26, ele vai dizer, ele experimentou o materialismo. Do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15, nós estudamos ali que ele experimentou o fatalismo. O que é o fatalismo? Doutrinas filosóficas. Sabe aquele negócio? Destino. Sabe quando a pessoa, acontece alguma coisa com a pessoa, e as pessoas dizem, isso é destino dele. Não existe destino, irmão. Existe Jesus. Jesus é que sabe o dia de amanhã nas nossas vidas. Quem está entendendo, diz a mãe. Mas ele foi buscar isso, ele foi buscar experiências no fatalismo, ele foi buscar doutrinas filosóficas. Do capítulo 4, do versículo 6, ele vai experimentar o deísmo. O que significa? Ele mostra no texto. O que significa isso? Rejeitou a prática. O deísmo significa rejeitar a prática e o ensinamento divino. Todas as vezes que eu busco algo diferente do ensinamento divino, eu vou ter esgotamento, eu vou ter prejuízo na minha vida, porque o autor e consumador da minha vida é Ele. Ele é o autor da minha vida, Ele é o autor das nossas vidas, é Ele que sabe o que eu preciso, é Ele que sabe o que você precisa, e para Ele, por Ele foram criadas todas as coisas. Nós somos uma obra-prima do Senhor. Todas as vezes que eu buscar algo diferente da minha vida, não sendo em Deus, eu vou acarretar prejuízos na minha vida. Eu vou viver consequências na minha vida. Por quê? Porque o próprio Salomão está nos ensinando. O homem mais sábio da face da terra. No capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8, a Bíblia diz que ele buscou uma religião natural. Do capítulo 5, do versículo 9, e do capítulo 6, versículo 10, ele buscou muitas riquezas. No início Deus falou, eu vou te dar. Mas em algumas estações da vida dele, ele começou a buscar. Quem está vendo a diferença aqui? Ele começou a buscar. E Deus disse para ele, eu vou te dar. E ele começou a ter uma busca incessante pela riqueza. E Deus disse, eu vou te dar. Diga a pessoa que está do seu lado, a prosperidade. Diga, Deus te dá. Você não precisa correr. Pastor, aonde fala isso? Deuteronômio 28. A bênção correrá e te alcançará. Você não precisa ficar correndo atrás de bênção. Você pode aplaudir Jesus por isso? Nós não precisamos. É Deus que nos dá. E muitas vezes, por essa busca, vivemos estações e fases que nós criamos por nós mesmos. O qual Salomão, o homem mais sábio da face da terra, chama isso de vaidade. Na experiência dele, Oséias, ele vai dizer, tudo isso foi vaidade. Tudo isso foi em vão. E nós vamos entender aqui, no capítulo 7, do versículo 1, e no capítulo 12, versículo 12, ele buscou a moralidade. E ele vai mostrar, no versículo 12, ele viu que todos esses dias, essas buscas, foi inúteis. Todas essas buscas foram inúteis. E o interessante é que, como pregador,
Eclesiastes significa pregador. Ele traz a mensagem dos 12 capítulos, falando sobre as estações que ele não poderia ter vivido. Mas uma das coisas interessantes que nós encontramos é ele faz um apelo, um alerta para os jovens. Olha que interessante. No meio de todo esse temporal, ele faz um apelo para os jovens, na sua experiência, o homem mais sábio da face da terra. E no capítulo 11, eu gostaria de ler com vocês, no capítulo 11, do versículo 9, capítulo 11 de Eclesiastes. Se você puder ler a Bíblia, vamos ler. Capítulo 11, versículo 9 e versículo 10, diz assim. Olha o alerta que ele faz para a mocidade. Olha que interessante. Olha como que a palavra de Deus é linda. Ele faz um alerta para a mocidade dizendo: alegre-se, jovem, na sua mocidade. E que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da tua juventude. Agora ele dá um alerta. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração. Agora olha o detalhe. E agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Olha o alerta que ele faz. O homem mais sábio da face da terra. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Mas saiba, todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude é a primavera da vida. A juventude é a primavera da vida. São o quê? Vaidade. Ele traz um ensinamento. Que ele viveu muitas estações por conta própria. Ele quis viver muitas situações pelo eu, pelo coração dele, pela mente dele, pela vontade dele. Ele iniciou o ciclo, mas encerrou com prejuízo. Ele iniciou o ciclo, mas encerrou ele mesmo de uma forma triste. Palavras de Salomão. Conhecer Deus cedo, se quiser ter uma vida digna de ser vivida. Que ensinamento para as nossas vidas hoje. E para encerrar esse panorama de Eclesiastes de Salomão, o capítulo 12, ele encerra os 2 versículos últimos do seu livro, do pregador, daquilo que tudo é vaidade. No versículo 12 ele vai dizer, do último capítulo, capítulo 12, versículo 12, versículo 13. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limites para fazer livros. E o muito estudar é enfado à carne. De tudo que se ouviu, a conclusão é essa. Olha o final do livro do pregador. De tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de cada pessoa. Olha o versículo 14. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam ruins. Ele mostra tudo que eu vivi, as obras boas e as obras ruins, eu vou passar pelo juízo. E agora eu quero entrar, eu fiz um organograma do livro do pregador. Aquilo que ele descobriu na sua maturidade. E agora eu quero entrar a importância de nós entendermos as estações
os ciclos, as fases das nossas vidas. Primeira coisa que eu tenho que entender, que uma vida, um relacionamento com Deus, é construída. A minha vida, o meu relacionamento com Deus, se isso eu não entender, não adianta eu entender nada, não adianta eu ter nada. Ela é construída através do crescimento espiritual. Uma vida, um relacionamento com Deus, ela é construída através do crescimento espiritual nas nossas vidas. Por meio do que, pastor? Por meio das estações, por meio das fases, por meio dos ciclos. O que o primeiro texto diz para nós no versículo 1? Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. E no tempo, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E é debaixo desse tempo, é debaixo desse propósito que eu construo o meu relacionamento espiritual com Deus. Que eu construo a minha vida com Deus. Que eu construo a minha comunhão com Deus. E essas fases são chamadas de estações. E essas estações, ela, uma vez compreendida e vencida, porque a estação, ela tem que ser compreendida, porque tem estação nas nossas vidas que nós queremos paralisar, que nós queremos sair fora dela. Mas uma vez compreendida, dentro de um propósito de Deus, você passando por ela, e é propósito do Senhor que você passe por ela, uma vez compreendida, ela vai gerar dentro de você amadurecimento. E o amadurecimento vai fazer você viver as promessas de Deus na sua vida. Vai fazer você conquistar as promessas, aquilo que Deus tem para a sua vida. Quando nós entendemos espiritualmente, domingo passado eu levei uma palavra profética para a igreja. Quem lembra dessa palavra profética? Que Deus estava falando com uma pessoa. Hoje essa pessoa me procurou. E ela disse, pastor, eu recebi a minha bênção através da sua palavra profética. O Senhor parou a mensagem e trouxe uma palavra. E eu peguei a minha bênção. Quando eu entendo espiritualmente as coisas que Deus está falando comigo, eu tenho amadurecimento. E quando eu tenho amadurecimento, mesmo que a estação não seja tão agradável nas nossas vidas, porque nós não vamos viver somente de mar de rosa. Tem momentos que é luta, tem momentos que é espinho. O próprio Jesus enfrentou coroa de espinho, bofetada, espada, lança. Foi cuspido, foi perseguido, foi injuriado, foi caluniado, foi invejado. E ele diz assim, se fizeram no lenho verde, quanto mais no lenho seco, que somos nós. Quem está entendendo? Mas eu construo o meu relacionamento com Deus, eu construo a minha comunhão com Deus, quando eu cresço nas minhas estações. Quando eu entendo que eu não posso iniciar uma estação por meu próprio eu. Eu não posso iniciar um ciclo pela minha própria vontade. Aí eu vou viver isso de Deus, mas espera um pouquinho, é de Deus para a sua vida? Você tem a confirmação que aquilo que você está pensando é de Deus na sua vida? Você tem certeza que é o propósito de Deus? Você pediu confirmação? O homem mais sábio da face da terra, ele mostra que por muitas vezes ele não consultou a Deus, e isso acarretou prejuízo na sua vida. Se ele não consultou a Deus nos seus projetos, é porque ele iniciou uma estação, iniciou um ciclo que Deus não queria para a vida dele. Quem está entendendo a mensagem? Quem está entendendo? Diga assim, fala comigo, Senhor. Sabe por quê? Porque se nós entendermos, nós vamos ter comunhão. Isso vai gerar amadurecimento nas nossas vidas. Nós vamos crescer espiritualmente. Quem está entendendo? O mundo material, eu sempre prego isso para vocês, que o mundo natural é o reflexo do mundo espiritual. O mundo físico, ele é o reflexo do mundo espiritual. Tem muitas pessoas que tratam o inverso. Eles querem tratar que o mundo físico... que o mundo espiritual é o reflexo do mundo físico, buscando as coisas físicas primeiro, as coisas naturais primeiro.
Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito seja o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes, com todas as bênçãos, aonde? Nos lugares celestiais. Ou seja, eu tenho a bênção de Deus na minha vida, no momento da estação difícil, no momento da estação triste, no momento da perseguição, no momento da inveja. Eu tenho a presença de Deus na minha vida. Por quê? Porque Ele já conquistou para mim a minha vitória. Então, quando eu entendo isso, que o mundo natural é o reflexo do mundo físico na minha vida, eu vou crescer. Eu vou ter amadurecimento. Da mesma forma que existem as estações nossas. Nós iniciamos a estação do outono, do inverno, da primavera, do verão. Existem estações que muitas vezes nós não queremos viver. Hoje eu fui visitar minha mãe, fui ver minha mãe. E minha mãe estava bonita, uma blusa azul marinho, uma calça preta, linda, toda adornada, sentada na mesa. Pastora Neve, fazia tempo que eu não via a mãe daquele jeito, mas eu fiquei tão feliz, eu dei um beijo nela, tão gostoso. Eu disse: mãe, a senhora está linda, como a senhora está linda. Ela falou assim: eu acordei 7 horas da manhã. Eu falei: oh, glória a Deus. Por quê? Porque ele se adapta com o verão. Ela tem muita dor, Verinha. Aí é com você, se entende mais que o pastor. No inverno, no frio. Ela tem muita dor na junta. Ela tem dor. Incha ela, Jabuti. Ela fica toda inchada. E ela acorda 10, 11 horas, não é isso, pastora Neve? Por quê? Porque ela não dorme à noite de tanta dor. E é triste você chegar na sua casa, sua mãe está dormindo 11 horas, aquela mulher que sempre teve energia, que sempre acordou 6 horas da manhã para limpar toda a casa. E você vê sua mãe ali naquele estado. Eu entrava no quarto toda vez e orava com ela. Eu colocava mel na cama dela, e meu pai olhava torto, mas eu colocava para mel tentar acordar ela, e eu tentava acordar ela para ela tomar um café. E hoje ela diz: eu estou feliz porque eu gosto do calor. Sabe, queridos, nós nos identificamos com uma estação da nossa vida. Mas o que eu quero dizer, e o que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite, que na estação do inverno, o Senhor não deixou de cuidar da minha mãe, o Senhor não deixou de cuidar dela, o Senhor esteve com ela o tempo todo. Isso significa, há uma necessidade de nós passarmos por todas as estações. Por quê? Porque na estação difícil, na estação que nós não gostamos, nós vamos vivenciar a presença de Deus nas nossas vidas, nós vamos vivenciar o favor de Deus na nossa vida, nós vamos vivenciar o quanto nós somos amados por Ele, e isso é importante você sentir. Quem está entendendo? Você pode dar um glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado por todas as estações da minha vida. Só que uma das coisas que nós temos que entender, Neuza, é respeitar as estações. Porque se você não respeitando, você traz prejuízo. Eu estou dando um exemplo da minha mãe, eu vou continuar com a minha mãe. A minha mãe no frio, no vento, ela não pode, Sara, tomar vento nenhum. Casa toda fechada. Eu sou calorento. Muitas vezes eu entro lá, tudo fechado. Aquilo começa a suar lá dentro. Mas eu entendo que ela não pode tomar vento, André. Sabe por quê? Porque dá dor de cabeça nela. Então ela respeita a estação. No frio você não pode pôr um shorts e chupar sorvete lá na praça, sem camisa. Porque se você não respeitar a estação, você vai ter prejuízo. Como também não pode, no verão, colocar aquelas blusas de lã, e terno e mais blusa e cobertor, e sair na rua ao meio-dia, com sol de 39, 40 graus. Eu não sei o que pode acontecer. O que dá nisso, Verinha? Aumenta a pressão. O cara vai ficar... Desidrata lá. Desidrata, ele vai desmaiar. O que o senhor está querendo dizer? Não é eu, irmãos. É a Bíblia. Respeite cada estação vivida na sua vida.
Primeiro entenda se é um tempo determinado para você. Paremos de falar, eu estou vivendo um novo tempo na minha vida. Que tempo? É um tempo determinado para a sua vida? É um tempo de propósito de Deus na sua vida? Se não é, cuidado. O próprio homem mais sábio da face da terra diz, cuidado. Eu busquei em tudo e todas as coisas que eu busquei foram vazias. Por quê? Porque só Deus pode preencher nas nossas vidas. Nesse texto, Salomão, ele vai escrever 30 vezes, eu contei, 30 vezes o tempo, a palavra tempo. Do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, nós lemos hoje 30 vezes a palavra tempo. Eu fiz questão de contar. E quando eu fiz questão de contar, eu pude ver que o tempo que Deus está falando conosco é o hoje. Porque a estação passada já passou. E a estação vindoura ainda não chegou. O tempo é hoje. O tempo sempre vai falar de presente. O tempo sempre vai falar de momento. Só que uma coisa que também nós lemos na Bíblia. Que o tempo, as estações, ela passa. E Deus sempre será Deus. As estações mudam. Quem está entendendo? Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de se entristecer, tempo de ser. Ela muda, ela passa. Mas o nosso Deus, quem tem esse Deus vivo na sua vida? Ele não muda. Ele é o mesmo, independente do tempo que se está tendo. Se é o tempo de chorar, Ele está presente com você. Se é o tempo de rir, Ele está presente com você. Em todos os tempos, Ele não te desamparará e não te deixará enquanto não cumprir o propósito dEle nas nossas vidas. Quando eu entendo isso, eu ganho amadurecimento, eu ganho experiência com o Senhor. Então eu cresço. Eu cresço espiritualmente, e eu crescendo espiritualmente, eu crio, eu tenho raiz de amadurecimento. E eu começo a ver Jesus nas coisas. Eu começo a ver Jesus na minha vida. Eu começo a entender o cuidado que Ele tem para comigo. E quando eu precisar voltar na estação de chorar, eu sei que eu posso chorar, mas eu sei que tem alguém que recolhe as minhas lágrimas. Eu sei que quando eu estiver no momento de chorar, eu sei que o Senhor diz para mim, o choro dura mas a alegria é o tempo tem começo, mas o Senhor, Ele é eterno na minha vida, na sua vida. Então viva o tempo determinado de Deus na sua vida, mas tempo determinado por Deus, não tempo como Salomão viveu, criou várias estações da vida dele e trouxe grande prejuízo. Por quê? Porque não era nada de Deus na vida dele. Deus não queria aquilo na vida dele. Quem está entendendo diz amém. Uma das coisas que nós temos que saber, e eu já vou encerrar, uma das coisas que nós temos que saber é em que fase nós estamos vivendo. Qual é a estação que nós estamos vivendo? Qual é a fase do meu crescimento espiritual? É o tempo de chorar? Então eu tenho que crescer. É o tempo de rir? Eu tenho que crescer. Porque o Senhor está me proporcionando essa alegria. Todo o tempo é tempo de crescer. Qual é a estação para essa fase que você está vivendo? Tem estações que é dolorida, mas o Senhor está presente. Salomão, inspirado pelo Espírito, ele mostra que todo o tempo ele passa. Se nós não querermos entender isso, se nós não entendermos isso, ou não querermos entender isso, algumas tragédias acontecem na nossa vida. Primeiro, o cumprimento do propósito de Deus na minha vida não vai se cumprir. E esse versículo diz assim: e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando eu não respeito as estações, outono, inverno,
verão, primavera. Quando eu não respeito a estação do inverno, eu pego gripe. Uma gripe, Verinha, pode instaurar uma pneumonia. E uma pneumonia pode me levar à morte. Por quê? Porque não respeitou o tempo. Quem está entendendo? Diga assim comigo: tempo de chorar, eu não posso rir. Mas uma coisa a Bíblia nos ensina. Pastor, então eu tenho que ficar triste com o Senhor? Não. A Bíblia diz: alegrai-vos no, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Entenda a estação. Entenda o momento. Quem daqui já viveu esse momento que para mim é uma glória, é uma honra, é uma estação boa? Teve que comer ovo. Mas teve que comer não é porque gosta de ovo, que nem eu gosto. Esses dias eu ganhei 30 ovos. A Bia estava lá, deixei uns para a Bia. O Denilson foi comigo lá. 30 ovos ganhei, pastora Neiva do céu. Irmãos, enquanto eu não vi o final daqueles ovos, eu perguntava para a Giovana: tem aquele ovo ainda? Tem. Então frita quanto? 4, 5. Irmãos, quem já comeu? Nossa, você já comeu ovo caipira? E com queijo meia cura em cima? E que a gordura da manteiga aviação? Hã? Mas agora é sério, quem já comeu, viveu o momento de comer ovo, mas não porque não queria, porque não tinha dinheiro para comprar carne? Quem já viveu? E hoje, ovo e batatinha, uma delícia. Aí um bifinho também ajuda bem, né? Quem já comeu, irmãos? Quem já passou dificuldade? E hoje você come carne? O José já deu risada aqui, deve comer uns 5 quilos de carne, o José. Mesmo caro ele come. Por quê? Porque são fases, irmãos, vai passar. Diga a pessoa que está do seu lado: vai passar. Mas nós temos que entender. A falta da compreensão nisso, olha aqui, ó, a falta da compreensão nisso tem sido um fator predominante hoje para que muitos estejam se apostatando, criança, da fé. Por não entender a estação. Entra batismo, sai batismo, batizamos muitas pessoas. O meu pai que sempre disse que a igreja aqui já batizou, eu acredito que batizou mais de 3.000 pessoas. Eu acredito. Mas aonde estão essas pessoas? Por não entenderem o tempo, se apostataram da fé. O tempo é importante. Todo tempo é determinado por Deus. Todo tempo tem um propósito de Deus nas nossas vidas. E o que nós ouvimos hoje? Ouvimos muito isso. Por que fulano de tal tem chance na vida? Por que fulano de tal tem oportunidades na vida? Por que fulano de tal trabalha numa multinacional? Por que fulano de tal tem um belo emprego, tem uma bela casa? Por que ciclano ele tem tudo isso? Por que outros colhem e eu não consigo colher? A resposta é muito simples. O Beltrano, o Ciclano, souberam decidir as estações. Tempo de guardar, tempo de gastar. Quando eu entendo as estações da minha vida, eu sou abençoado. Eu sou próspero. Porque quando eu compreendo a estação e aplico ela na minha vida, nós podemos ver aqui na vida de Salomão. Primeiro, eu evito as comparações. Quem aqui já não se pegou, não vou pedir para levantar a mão. Quem aqui já não se pegou se comparando com o outro? Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele fez isso e eu não fiz? Quando eu entendo o tempo de Deus na minha vida, eu evito comparações. Sabe por quê? Ajude eu a pregar nessa noite. Diga: aquilo que Deus tem para você, é para você. E aquilo que Deus tem para mim, é para mim. Diga: porque a sua necessidade é uma. E a minha necessidade, irmã, é outra. Deus, ele tem algo específico sobre a necessidade para cada um.
a veste que Deus entregou para a minha vida não é a mesma veste sua, não serve. Davi, quando ele foi pegar a veste de Golias, ele falou, não posso lutar com isso, por quê? Porque a veste de Golias, não, a veste de Saul é para Saul. A veste de Davi, Deus tinha uma outra veste para ele. Quem está entendendo? Você sabia que nós somos 8, 9 bilhões de pessoas na face da terra e nenhum tem a digital igual você? Você é único. Você é exclusivo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Não tem filho comparativo. Todos os filhos são diferentes e Ele ama da mesma forma. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Sinta-se amado por Deus. Mas o que Ele quer na nossa vida? Deixa Ele cumprir o propósito no tempo determinado. Mas isso tem que ser por estações. E tem que ser respeitado todas as estações. Quando eu entendo isso, eu evito prejuízos na minha vida. Quantos prejuízos nós temos? Emocional, sentimental, profissional, conjugal. Quantos prejuízos por não entender o tempo de Deus? Por não entender o propósito debaixo do céu sobre as nossas vidas. Quando eu entendo e compreendo isso, nós estaremos crescendo, dia a dia, no Senhor. E para encerrar, eu vou orar por você. Eu não sei o tempo que você está vivendo, mas uma coisa eu sei, esse tempo vai passar. E uma coisa eu tenho a certeza e a convicção, Deus está contigo nesse tempo. E eu vou encerrar com uma ilustração. Tinha uma mãe, tinha um filho de 5 anos. E essa mãe fazia muito bordado. E o filho vivia brincando no chão. E o filho via aquela mãe bordando, mas ele via de uma visão diferente. Ele enxergava de baixo para cima. E ele perguntou para a mãe, ele viu aqueles nó, porque quem faz bordado aqui? A Lúcia faz, Lúcia? Quem mais faz bordado aqui? Ô, Lúcia, é estranho olhar por baixo, quando você vira assim, fica estranho mesmo, né? Os nó. E ele perguntou para a mãe, o que você está fazendo? E a mãe dele falou assim, eu estou bordando. Bordando? É, filho, estou bordando. Ah, tá bom. Aí no outro dia, porque quem faz esse negócio de bordado, tricô e crochê, vou dizer uma coisa para você, é todo dia. E pega uma habilidade que elas vai assim, ó. Eu já tentei fazer muito disso. Vocês vão dar risada. Pastor, o senhor já tentou muito. Quando a minha mãe fazia crochê aqui dos guardanapos da igreja, irmão, eu já tentei de tudo quanto é forma. Você vê, cada nó que eu dava, minha mãe ficava brava comigo. E eu não conseguia aprender. O negócio é complicado. Você vai 5 para lá, volta 4 para cá, divide 3 para lá, põe 2 no meio. Vou dizer uma coisa, não vai. E o menino, no outro dia, a mãe dele bordando, falou, mãe, o que o senhor está fazendo? E ele sentado, vendo de baixo, eu estou bordando. Mas na mente dele, tá bom, bordando. Aí no outro dia, mãe, o que a senhora está fazendo? Eu estou bordando, filho. Tá bom, bordando. Chegou um momento que a mãe acabou o bordado. E chama o filho e põe ela no colo dele. No colo dela. E ela diz, filho, olha o que a sua mãe estava fazendo. E ele olha e fala, de cima ele vê uma visão totalmente diferente. E ele diz, bordando, mãe. Ele falou, não, filho, isso aqui já acabou. É um bordado. E ela tinha bordado numa toalha, uma casinha, uma vaquinha, uma ovelhinha, um lago. E ele diz, é bordando, mãe? Ela falou, não, filho, acabou. Isso aqui é bordado. O que significa isso? Há estações nas nossas vidas que parece que nós só vemos nó. Mas quando nós rompemos essas estações, o Senhor pega no colo e mostra, olha aqui, filho, você venceu a estação. Olha o propósito que eu tinha em sua vida. E nós chegamos para Deus e diz, é bordando, Senhor? Ele falou, não, isso aqui é o propósito que eu tive com você. É o propósito que eu tinha para você. E eu acabei. Filipenses 1:6 diz assim, aquele que começou a boa obra é fiel
para acabar. Eu não sei que estação você está vivendo, mas permita Deus te colocar no colo, na hora certa, no tempo certo, e você vai ver a obra que Deus realizará na sua vida, na vida da sua família. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus?